Eduardo, estamos aqui com um problema. As baterias estão outra vez descarregadas. Ainda há bocado estavam bem, agora já não estão. O problema é que as baterias devem ter pifado de vez, Agostinho. Porque elas têm 4 anos e meio, 5 anos, que é o tempo que a autocaravana tem, e devem ter ido embora. Elas carregam, mas perdem a carga muito rapidamente. Agora aqui na zona de Sintra, onde é que nós vamos? Se calhar vamos ao Parracho, eles montaram o refrigerador e correu bem. Pode ser que tenham lá uma solução de baterias de lítio. Eu ouvi falar em baterias de lítio. Vamos ver se as baterias de lítio quanto é que custam e não sei, vamos ver. E lá nos dirigimos para a oficina à procura da solução dos nossos problemas. Vou tirar estas baterias e meter umas novas, com uma capacidade diferente e de um tipo diferente. E qual é o problema que nós encontramos agora? O problema agora é que estou à espera do meu colega veja a avaria que está ali. O colega era o Sr. João, que já tinha montado o refrigerador Viesa, conhecia os cantos da casa e solucionava o problema de umas luzes que não queriam acender. As baterias antigas já tinham sido retiradas e estavam de facto em muito mau estado. A opção do lítio certamente que ofereceria muitas vantagens, mas o preço era muito elevado e acabámos por decidir pelas baterias com tecnologia AGM. Havia estoque suficiente tanto nos 110 como nos 90 amperes, era só ver qual é que caberia no local onde elas teriam que ser montadas. O problema da falta de luz já estava resolvido. E decidimos montar um regulador da carga das placas solares mais moderno com novas tecnologias. Então, agora estou aqui a instalar o regulador da Vitron. Portanto, vamos ligar aqui os cabos da bateria, que é aqui nesta zona aqui, e depois os do painel solar serão aqui nesta parte e depois tem que ser controlado. É um bocadinho apertadinho, mas vai dar. Pronto, estou aqui os outros, vamos ter que ligar aqui assim, nesta zona. Enquanto as novas baterias eram colocadas no seu sítio, pensámos, e por que não pôr mais um painel solar? Ficávamos com um débito de carga de energia muito maior e nos dias enovoados iria ser muito útil. Em todas estas decisões fomos sempre acompanhados pelos técnicos de montagem e pelo Sr. Parracho, que teve a amabilidade de nos acompanhar, e as suas opiniões foram sempre muito úteis de forma a tornar mais eficiente e mais económica toda esta montagem. Estamos à espera que o eletricista chegue, não? Para acabar a obra, isto dormir à porta da oficina, tem muito que se lhe diga. Rodeados de autocaravanas. É autocaravanas por todo lado. É verdade, como um dia não foi suficiente para toda aquela montagem, dormimos lá dentro da oficina. Logo pela manhã retomaram-se os trabalhos e pouco depois toda a instalação estava pronta. Só nos faltava passar pela caixa para resolver o problema da Dolorosa e depois poderíamos seguir viagem. Agora que temos baterias novas, estamos prontos a enfrentar a estrada de novo. E qual a melhor maneira de enfrentar a estrada? Que é ir na direção de Negrais. Na direção do Leitão. Há por ali muitos restaurantes que oferecem o leitão a Negrais. Escolhemos um onde nunca tínhamos estado e logo fomos surpreendidos pela imensa garrafeira à entrada e a sala, que oferecia bastante comodidade. E enquanto esperamos pelo dito, venham ver como se trincha um leitão a Negrais. Precisamos de um tabuleiro, um pano e uma faca de cortar pão. Corta-se o dito a todo o comprimento, separando em duas partes. Gentilmente corta-se a parte das coxas. Depois, em pequenos pedaços, aquela parte que nós mais gostamos, a parte das costelas. Volta-se a compor o gás para ficar com bom aspecto. Os pedaços mais cardudos convém cortar ao meio e depois é levar para a mesa. Agora só nos resta saborear este pitel. Por aqui até a sobremesa é apresentada na forma dos pequenos leitões. O café é acompanhado com 2 miniaturas de cajadas de Sintra, onde nós estivéssemos na sua zona. Depois o regresso à estrada até um próximo destino. Um café na autocaravana, o que é que pode ser mais saboroso num dia de chuva? Mas o que é curioso não é só isto, não é só um café. Um dia de chuva e com as nossas baterias novas, a nossa placa solar nova, o nosso regulador de carga novo, tudo isto. Ontem estivemos
desde as 6 da tarde até quase à 1 da manhã a ver televisão, e é uma Smart TV, gasta um bocado. Depois carregámos telefones, baterias. Hoje de manhã ligámos a televisão para o pequeno almoço, estivemos entretidos. Sempre com a televisão ligada ao almoço, agora são 2h30 da tarde e continuamos com a bateria máxima, mesmo num dia enovoado. Foi uma boa opção. Quando vamos aqui ao nosso quadro de comando e verificamos, ora aqui está, 4 verdes, portanto estamos com a carga máxima. Neste novo carregador temos duas maneiras de controlar, uma é no painel de controle da autocaravana, o outro é na aplicação do telemóvel. Há dias que a estrada não é fácil, hoje é um desses. Muita chuva, um tempo péssimo. Muitos acidentes, vamos a caminho do norte, o que vale é que a Dona Cristina, que vai ali a conduzir, conhece bem a estrada e não só, tem aqui a ajuda preciosa dos meios digitais que a acompanham nesta jornada até a Vila do Conde. Como temos falado muitas vezes em vídeos anteriores, quem anda muito tempo na estrada tem que utilizar muita informação. Nós neste caso vamos com os dois GPS ligados, como é habitualmente, o GPS da condução, o GPS de apoio que vai dando informação sobre as bombas de gasolina à frente, sobre o estado da estrada, e desta vez, como o tráfego está muito difícil, estamos também a utilizar o Waze. Esta aplicação do Waze é muito útil porque dá a informação do tráfego em tempo real. Nós por acaso no nosso GPS aqui ao lado, o TomTom, também temos informação de tráfego. Mas este Waze é mais preciso porque estão continuamente a ser colocados na aplicação informações de toda a gente que anda aqui na estrada. Há pouco passámos num acidente, passámos ali numa zona de confluência de muito tráfego e toda essa informação é dada aqui nesta aplicação, a Waze. Parece que estava a correr bem, mas agora temos outro problema aqui à frente, não? O Waze já começa ali a dar a informação que o tráfego está a ficar mais congestionado. Estava só azul, agora já está a dar azul com a orla vermelha, o que quer dizer que se acentua a densidade de tráfego e penso que daqui a pouco, olha, o TomTom também está a dar aqui a barra amarela, está a informar que há congestionamento de tráfego. Não quer dizer que isto adiante muito, mas sempre nos distrai durante a viagem. Se o congestionamento é por causa de uma avaria de um carro, ou se é por causa de um acidente, ou outra coisa qualquer. E também distrai. A gente estamos entretidos. Eu vou aqui ao GPS de apoio, vou ver a que altitude vou ver qual é a área de serviço mais próximo. Nós gostamos é de interpretar. Estamos distraídos. Haja uma justificação porque é que há este trânsito. Porque pode não parecer, nós passamos muitas horas sentados aqui na condução, esta vida de estrada. Hoje, por exemplo, vamos a caminho do norte, como estávamos a dizer, e são 3 ou 4 horas de condução. De muita chuva. A chuva. É a música, música que está gravada nos sistemas digitais, no iPad, no telefone, que ajudam a passar o tempo, e esta informação que nós temos aqui. Agora, por exemplo, vou clicar aqui e vou pedir localizações próximas. Ora, aqui está, temos aqui a bomba da Repsol. Olha, a da Repsol é boa porque costuma ter um preço simpático. Ora, agora está o Waze a dar informações ali também. Pronto, vamos recebendo informação. Temos aqui a área de serviço de Gaia, 30 km. Há aqui um parque, se precisarmos descansar, já sabemos onde é que podemos ficar. Hoje de facto é um dia difícil. Nós vamos alternando a condução. Eu conduzo um bocado do tempo, a Cristina conduz outro bocado. Está tudo bem, não precisas de mudar, podes continuar a conduzir. Não, está tudo bem. Isso é que é importante, é que a pessoa se sinta confortável. Aqueles companheiros que gostam de só ser eles a conduzir, temos ali mais informação da frente, dos meios mídia ali a dar informação sobre a estrada. Mas aqueles companheiros que viajam com a companhia, portanto um casal, ou, enfim, as pessoas que viajam acompanhadas é bom que sejam dois a conduzir, porque pode haver um problema, algum que se sente mal, não está bem disposto, Ou que bebe um bocado mais. pode ter uma refeição que se descuidou e abusou um bocadinho daquilo que não devia, e então o companheiro pode pegar no veículo. Bem, é tanta informação aqui à frente que melhor é esperar um bocadinho. Mas agora estavam a informar que há nevoeiro e de facto está-se a acentuar o nevoeiro, olha para isto. Se conduzir com mau tempo já é difícil, e como eu estava a dizer, convém
sejam duas pessoas a conduzir, porque permite irem descansando e alternando na condução. Conduzir com nevoeiro torna tudo mais difícil ainda. Aqui, neste caso, chove e faz nevoeiro. É nestes percursos de viagem, quase de noite, com frio, com chuva, com mau tempo, que nós nos lembramos daquelas estradas do sul de Espanha, com o sol radioso, com aquelas paisagens maravilhosas. Lembras-te quando andávamos lá para o sul de Espanha? Até dá vontade de virar a caravana para baixo e seguir, não era? Sim. Pode ser que um dia destes aconteça. Cristina, e aqueles indivíduos que vão na estrada com as luzes apagadas, para poupar energia? Já encontramos vários. Mas vamos continuar a viagem até ao nosso destino, esperamos nós, e que melhores dias virão, não é? Melhores dias e vídeos com mais sol e mais cor e mais luz também fazem falta na nossa vida. Mas até lá, não se esqueçam, subscrevam o nosso canal do YouTube, vamos voltar com mais vídeos.